Muito bem, minha gente, vamos então iniciar as nossas atividades e inicialmente nós vamos compor a mesa para então fazermos a oficialização da abertura, né? Então eu vou convidar inicialmente o presidente aqui do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, que é o senhor Paulo Edson Pontes. Por favor. Agora eu vou pedir para o diretor administrativo do CCDPE, que é o Luciano Grisolha, para que ele possa ocupar aqui a outra cadeira representando o nosso CCDPE. Vou pedir agora para o coordenador geral deste evento, né, deste 20º Enlipe, que é a Liga, o Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores de Espiritismo, que é o Marco Milani. Por favor. Vou pedir para a presidente da USE Estadual São Paulo, USE São Paulo, que ocupe a mesa, Júlia Nezu. E, por último, o coordenador, fundador e coordenador do Grupo de Estudos Espíritas da Unicamp, Dr. Silvio Schibeni. Por favor. Eu vou pedir para que, antes de dar a palavra para cada um, durante 1 ou 2 minutos, né, para fazerem as suas saudações, eu acho que seria conveniente nós fazermos uma prece, né, de abertura, e aí eu vou pedir para uma... Quer pedir para alguém? O Cláudio. Por favor, Cláudio. O Cláudio é vice-presidente aqui do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, e que também nos ajudou muito, e nós já deixamos o nosso agradecimento, por favor, ao SEAC pela grande contribuição em todas as etapas dessa preparação que foi durante muitos meses. Por favor, Cláudio. Obrigado, Pedro. Obrigado. Convido todos para que procurem acalmar os pensamentos e que esses pensamentos e sentimentos nossos se liguem ao Criador da vida, em paz, em harmonia, em agradecimento, aonde corações se unem em prol do bem comum, onde os estudos e reflexões, as contribuições de cada um que aqui está, poderá ser depois partilhado com corações em necessidade. Aos amigos dessa casa, aos amigos espirituais que olham e zelam por este trabalho, também o nosso agradecimento. Que a paz esteja em todos os corações e que este evento seja amparado, abençoado e abençoado. Muito grato, Senhor. Muito bem, vamos então, dando início às nossas atividades, e para tal nós saudamos a todos os presentes aqui, né, os participantes
da Liga de Pesquisadores e deste encontro nacional, e saudamos também ao pessoal da internet que está nos acompanhando, conforme vocês devem ter recebido os links aí. E então, inicialmente, eu vou passar a palavra para o Paulo Edson, para que dê suas saudações. Pode pegar um... já está com o microfone. Bom dia a todos. Muita paz, muita alegria nesse dia, né, em que a gente recebe o 20º encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. Para nós, do Centro Espírita Allan Kardec, é uma alegria. O Centro Espírita Allan Kardec, no dia 5 de setembro, completa 87 anos de atividade. E quando tem momentos como esse, que a gente comemora o aniversário da casa, nossas lembranças, né, dos companheiros que nos antecederam, ela vem de uma forma mais intensa. E aí a gente busca na memória um pouco da história da nossa casa, que foi fundada com princípios em cima da coerência doutrinária, do estudo de Allan Kardec, e para nós sediar um encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo é algo relevante para nós, né? Nos deixa alegres, nos deixa felizes, porque esse encontro, ele vai dentro dos propósitos da nossa casa, está sempre buscando em Allan Kardec a base segura para a gente caminhar e ter a compreensão da nossa querida doutrina espírita. Que tenhamos hoje um excelente evento, né? Que possamos aí refletir, receber esse compartilhamento que está sendo trazido para nós de ideias, de pesquisas, de estudo da doutrina espírita. Um abraço fraterno a todos, um ótimo encontro. Luciano, pelo CCDPE, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. É uma grata satisfação estarmos aqui hoje no Centro Espírita Allan Kardec, representando o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro. Nosso trabalho no CCDPE é preservar a memória espírita, então nós temos lá mais de 30 mil livros, capitaneados aqui pelo nosso diretor do acervo, que é o Nakano e o Edson Amaral. Existe uma equipe de trabalho todo sábado, digitalizando o livro, limpando, né, preservando a memória do Espiritismo. E dentro deste manancial de livros que nós temos no acervo, muitos trabalhos já foram feitos, né, publicados, em virtude das pesquisas realizadas nos livros do CCDPE, trabalhos acadêmicos. Esse ano também nós publicamos os textos selecionados do 20º ENLIP, então convido a todos que possam adquirir o livro num custo promocional. E a ligação do CCDPE com a LIP vem desde o começo, né? Vem de 2 décadas, né? Então, para nós é uma alegria darmos continuidade a mais este ENLIP e que possamos aproveitar. São maravilhosos aqui as pesquisas, né? Então que todos possamos ter um encontro bastante agradável e otimista. Marco Milani, coordenador deste encontro. Bom dia a todos, grande satisfação de estarmos aqui no 20º ENLIP, e inicialmente quero agradecer aqui na figura do Paulo e também do Cláudio e todos os colaboradores do SEAC, a gentil recepção. Nós temos aqui nesta casa, que é uma das mais importantes casas em termos de tradição que nós temos no movimento espírita aqui de Campinas, então para nós é uma satisfação realizarmos aqui o 20º ENLIP. Quero agradecer todo o apoio e parceria que nós temos com o CCDPE, na figura do Luciano, mas também podemos falar na figura da Júlia também. Já são 23 anos de parceria que nós temos realizando essas atividades em nome do seu fundador, que é comum, tanto o CCDPE quanto para a Liga, que é o Eduardo Carvalho de Monteiro. Então também fica nosso reconhecimento por esse grupo. Quero agradecer a USE também, agora sim na figura da Júlia, igualmente nos apoiando em todos os momentos que nós precisamos, além do amparo, e alternando a sede, né, já antecipando a próxima
o próximo evento da Liga será em São Paulo, e cabe também à USE, particularmente, também ajudar nesse processo. E, finalmente, quero também destacar aqui a figura do professor Silvio Shibeni, que no movimento espírita ele já é bastante conhecido, mas em termos de reconhecimento para a Liga dos Pesquisadores Espíritas, ele é uma das figuras mais destacadas que nós temos, que já esteve conosco em várias oportunidades também, e o professor Silvio, ele dirige há 49 anos, se eu contei certo, o grupo de estudos universitários da Unicamp, grupo de estudos espíritas da Unicamp. Há 49 anos, eu diria que se não for o pioneiro, é um dos pioneiros em termos de levar a discussão da doutrina espírita num ambiente acadêmico de alto nível, e é justamente isso que nós buscamos aqui na Liga, que é reunir pesquisadores, reunir pessoas estudiosas, não precisam ser acadêmicos por profissão, basta ter boa vontade, seriedade, e é justamente isso que é o papel da Liga, é aproximar, é reunir e trazer todos aqueles que gostariam das mais diversas áreas do conhecimento, trabalhar nessa função que é aprofundar o conhecimento espírita. Então, mais uma vez, obrigado também pela participação, e a todos que estão aqui presentes, não somente aqueles que já acompanham a Liga há algum tempo, mas ao público do SEAC, que também foi, nesse momento, privilegiado, vamos chamar assim, por participar no próprio local do nosso evento, e a todos aqueles que estão nos assistindo, fica aqui a minha gratidão e desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Muito bem, agora a presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Júlia Neso, e ela também é presidente do CCDPE. Eu acho que eu vou ficar de pé, porque eu sou tão baixinha, que se eu ficar sentada, as flores ficam na minha frente. Flores lindas, aliás, agradecemos aí a esposa do Marco Milani, que fez essa decoração para a gente. Bom, em nome da USE do Estado de São Paulo, nós queremos dizer da nossa alegria de participarmos mais uma vez do Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo. A USE é parceira desde o início do CCDPE e também da LIP, que é a Liga dos Pesquisadores, porque ela nasceu dentro da USE. O Eduardo era diretor pró-memória da USE, e tudo nasceu dentro da USE e continuamos parceria do CCDPE, USE e a LIP. Por isso que estamos sempre juntos aqui nos encontros nacionais que realizamos. Eu queria destacar aqui, dizer que tem algumas pessoas aqui que estão desde os INLIPs iniciais participando e acho que vieram em quase todos os INLIPs, Destaco também o Correio Fraterno, a Isabel e a Eliana Haddad, que mais uma vez estão aqui conosco, e certamente a Eliana está lá atrás. Então, muito obrigada. Eu não vou nominar, porque eu vou ter que nominar todo mundo, que eu conheço a maior parte de vocês, e acho que muitos participam aqui desde o início do INLIP, ou quase do início. Do início nós participamos, mas estou vendo a Nadia também, que é uma das nossas autoras do livro, colaboradora aqui do INLIP, desde o início praticamente. Bom, para não delongar, eu quero deixar um grande abraço. Também, eu estou vendo o nosso Alexandre Caldini, Prazer que você esteja aqui conosco também. Quero só destacar que a Rosana, que está lá na livraria, ela é a nossa diretora financeira do CCDPE, e também ela faz parte da diretoria de patrimônio da USE, e o nosso diretor de patrimônio da USE, que é o Gaspar da Mentaqui. Então, agradeço aos diretores que vieram, que estão aqui dando a força de sempre. Muito obrigada. Vamos agora à palavra do nosso querido Dr. Silvio Shibeni. Bom dia a todos.
Agradeço muito as palavras do Marco, que fez referência aqui ao nosso grupo de estudos da Unicamp, que tem já várias décadas, e a gente está procurando estudar, pesquisar espiritismo como aquilo que é um dos principais diferenciais, né, do espiritismo, a dedicação ao nosso próprio esclarecimento por meio de um estudo sistemático, de pesquisa dos temas espíritas, mas sempre costumo dizer no nosso grupo, que aliás está presente aqui em quase sua totalidade, né? Tenho uma alegria imensa de ter aqui mais ou menos umas 10 a 12 pessoas queridas do grupo, mas eu costumo sempre dizer, assim, o mais importante ainda do que os estudos é a união fraterna entre nós, né? Isso é a vivência das nossas amizades que nos une há tanto tempo no grupo e nos une também com as pessoas do movimento espírita de uma forma geral, né? Nós sempre tivemos, em particular com o Centro Espírita Allan Kardec, relações muito amistosas, de muita colaboração, e com a USE Campinas e com a USE estadual, aqui representada pela Júlia. Eu vou dar um abraço na Júlia, como símbolo desse aspecto, né, das nossas atividades. A gente não deve nunca se isolar, né, sob a desculpa de que nós estamos fazendo coisas que as pessoas normalmente não fazem. Pelo contrário, né, nós estudamos como qualquer outra pessoa, com um caráter sistemático, mas esses laços fraternos são aquilo de mais importante que existe, né? Obrigado. Né? Bota aí. Muito bem, nós agradecemos então os componentes aqui, a abertura das atividades. Hoje nós vamos prestar uma homenagem à nossa querida Terezinha Oliveira. Estamos na casa em que ela atuou por mais de 50 anos, e então, com muita alegria, é que nós vamos falar um pouco sobre a Terezinha. Eu digo um pouco, porque se eu for falar tudo aquilo que ela fez e tudo aquilo que ela representou no movimento espírita, eu vou ficar aqui umas 2 horas falando, né? E como nós temos aí, na verdade, não sei nem quantos minutos, mas acho que menos de 20, então eu vou sintetizar aqui um pouco do que fez a Terezinha. Só para que a gente comece falando da Terezinha, eu a conheci na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na década de 80. E ela fazia aquelas palestras maravilhosas, né? E eu era aprendiz na época, continuo aprendiz, mas era mais ainda iniciante à época, nos anos 80, por aí. E a Terezinha, no domingo, pela manhã, às 10 horas, né, a palestra de domingo que tem na FESP, na época eu era da Federação Espírita do Estado de São Paulo, fui diretora lá há muito tempo, mais de 20 anos, e depois hoje eu estou na USE há quase 30 anos, então não preciso dizer a minha idade, não é? E a Terezinha, eu a conheci lá, fiquei muito fã da Terezinha. E hoje eu tenho a oportunidade, na casa em que ela foi presidente, na casa onde ela atuou durante quase toda a sua vida, né, estarmos aqui realizando o Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo e poder ter a oportunidade de falar um pouquinho da Terezinha. Peço desculpa aos diretores dessa casa, que eu vou apenas fazer um pequeno resumo, né, de algumas coisas que a Terezinha fez e que nós participamos um pouco também. Então, a Terezinha, né, por sua ativa dedicação e fidelidade aos postulados espíritas, isso ela nunca abriu mão. A Terezinha sempre foi muito doutrinariamente correta e sempre usando fundamentalmente Allan Kardec, né? Então, uma qualidade que numa época dos anos 50, 60, quando o movimento espírita
tinha diversas dificuldades, né, na questão doutrinária, a Terezinha já era uma pessoa muito firme, né, vamos dizer assim, fiel à doutrina espírita. Ela podemos dizer que é uma das ícones do espiritismo, né, no estado de São Paulo, no Brasil e também no exterior. Ela é conhecida também muito no exterior. Ela fez um trabalho grande, não só no estado de São Paulo, mas também em alguns estados do Brasil, ela foi bastante conhecida. Só para a gente contextualizar aqui, que talvez existam pessoas que não a conheceram, então vou falar um pouquinho sobre os dados dela. Ela nasceu no dia 2 de outubro de 1930, na cidade de Cravinho, no estado de São Paulo, e ela desencarnou no dia 28 de agosto de 2013, aqui na cidade de Campinas, aos 82 anos de idade, né? E a sua desencarnação foi tão rápida que acho que o movimento espírita todo foi surpreendido, uma vez que ela ficou doente num dia e no outro ela foi embora, partiu. Ela é natural de Cravinhos, ela passou parte da infância na cidade de Santos, depois da desencarnação de seu pai, em 1940, então ela foi com os irmãos, com a sua mãe, para a cidade de Ribeirão Preto. Então tem todo um trabalho ligado a Terezinha, né, tanto em Ribeirão Preto. Depois de Ribeirão Preto, na verdade, ela passou por São Paulo também, antes de vir para Campinas. Depois ela se estabeleceu aqui na cidade de Campinas, quando ela tinha 26 anos de idade, que é a família dela, são os seus irmãos, né, a Miriam e o Ivan, são os 2 irmãos dela, e a sua mãe e o seu pai. Então, essa família da Terezinha. Olha, eu tenho pelo menos umas 100 e tantas fotos dela, mas eu tive que selecionar algumas, porque senão não daria. Eu resumi aqui algumas coisas que são de suma importância. São 50 anos dedicados à divulgação da doutrina. Ela presidiu o Centro Espírita aqui, o Allan Kardec, mas ela também passou por diversos cargos e ela fez um trabalho, eu acho que eu posso falar, inesquecível, inclusive aqui no Allan Kardec. Também foi presidente da USE Intermunicipal de Campinas, né? Daí a nossa relação maior também, depois que nós passamos a atuar na USE. Ela dirigiu aqui por 2 mandatos em Campinas, a Intermunicipal de Campinas. E ela é uma das fundadoras também do Alavanca. Acho que isso o Rubinho pode confirmar, né? Ela foi editora da Alavanca. Isso, então, Alavanca de Campinas, que é o jornal da USE daqui, está completando 70 anos. Então, e o Rubens Toledo também, durante muito tempo, atuou no Alavanca, a Terezinha também. Então, eu, como era da área de comunicação, né, na USE, na FESP também, então, eu conheci a Terezinha atuando no Alavanca de Campinas. Bom, esse é um resumozinho que eu fiz aqui, mas eu quero dizer que ela fez mais de 3.000 palestras no Brasil todo, no exterior. Esse número de 3.000 eu peguei no site aqui do SEAC, viu? E também no canal do SEAC tem algumas entrevistas, então de lá eu peguei alguns dados. É autora de 36 livros, né, obras, entre livros e livretos, e abordam diversos temas, enfim. Aí nós temos aqui no fundo, né, os livros dos cursos e também os livros de autoria da Terezinha de Oliveira, que está disponível à venda aqui então, para vocês conhecerem. E a coleção de estudos e também dos cursos da Terezinha são livros adotados por muitas casas espíritas, não só no estado de São Paulo, como também
em outros estados, né? Às vezes lá na USE alguém nos pede recomendação de algum curso. Entre os cursos que nós recomendamos também os livros da Terezinha Oliveira, aqui de Campinas. Bom, vou passar aqui rapidamente, viu, Marco? Daqui a pouco ele já olha o relógio, né? Então, ela teve assim uma atuação muito grande na Mocidade Espírita do Estado de São Paulo. Então, ela conheceu ainda lá em Ribeirão Preto, era mocinha ainda, quando começou a participar lá, e a partir daí ela se envolveu com a mocidade, participou de diversas concentrações das mocidades espíritas do Brasil, né, central e do estado de São Paulo. Então, tem uma vasta reportagem nos jornais Unificação, também nos jornais aqui, na Alavanca também. A Alavanca acho que não deve ter, que não é dessa época, mas principalmente nos jornais mais antigos a gente vai encontrar essas reportagens. E ela trabalhou muito, inclusive ela ficou famosa por uma música que ela compôs, né, que era um hino, Mocidade no Evangelho. Não sei se você conhece, Rubens, né? Mas o pessoal aqui de Campinas deve conhecer. Depois você canta, senão você me atrapalha. Não, mas o pessoal da mocidade conhece, né? Ela disse que foi uma música inspirada, uma composição muito bonita da mocidade. Aliás, a gente precisava apresentar isso para a mocidade atual, no nosso estado de São Paulo e também do Brasil. Isso aqui é uma foto do arquivo do César Perry. Está aqui a Terezinha sentada entre o Divaldo Pereira Franco e o César Perry, e ao lado do César Perry está o Ismael Gobo, ou Gobi. Ele era Gobi e depois ele alterou o sobrenome para Gobbo. Então, essa foto é bem antiga, e o que está depois eu não conheço, é o Israel Antônio Alfonso. Então, isso é de 73, a Terezinha bem jovenzinha, participando, inclusive isso aqui é uma reunião de confraternização que nós temos no estado de São Paulo, todos os anos, em diversas, são por região, são confraternizações regionalizadas, 16ª Comenoesp, que era a região dela. Bom, ela participava desde essa época, né? Do SEAC, coloquei aqui alguns livros, né, coleção de estudo, curso da Terezinha. Ela, de 65 a 70, ela começou a estruturar os cursos aqui da casa, né? Então, quando ela desencarnou, ela respondia, já não era mais presidente, ela respondia pela Coordenadoria de Estudo e Divulgação Doutrinária, quando ela partiu, né? Mas ela tinha um blog também, sabiam? Que nessa época, só os jovens usavam blog, né? E ela já tinha blog, e diariamente ela respondia as perguntas, os questionamentos que vinham sobre mediunidade, sobre todos os assuntos. Então, ela respondia, me parece que tinha cerca de 20 cartas ou mensagens por dia que ela respondia. Era bastante coisa, me fez lembrar Humberto de Campos, né? Humberto de Campos também, em vida, ele respondia as cartas que vinham do Brasil inteiro, só que vinha pelo correio, e o dela já vinha pelo blog. Então, bacana, né? Bom, ela foi amiga do Chico Xavier, pus aí uma foto, tem diversas fotos dela com o Divaldo, com o Chico Xavier, mas eu não vou aqui falar sobre isso, que já está na hora final. Também a Bienal Internacional, essas fotos foi eu que tirei, né? Eu estava lá, 2004, na Bienal Internacional do Livro, foi o ano em que comemoramos o bicentenário de Kardec, acho que era 200 anos de Kardec, do seu nascimento. E nós tivemos diversas atividades, eu vi que a Terezinha participou também, achei importante falar da Bienal, porque ela apresentou os livros todos aqui de Allan Kardec, né, aqui do centro, da editora Allan Kardec. E aqui eu coloquei aqui a palestra na segunda Semana Espírita da Unicamp, que
que o Marco Milani já se referiu, nosso querido amigo, professor Silvio Schibeni, que aqui se encontra, ele que é o coordenador há 49 anos deste grupo. E ele realiza essa semana espírita da Unicamp, e ela fez essa palestra. Quem quiser está disponível, né, no canal do Silvio Schibeni. Não sei se está aqui no do Allan Kardec, eu não vi, eu vi no seu canal. Então, só uma lembrança. Bom, ela participou de diversos programas, né, de TV, coloquei só de 2, mas eu vi em diversos canais, TV, até TV aberta, eu vi que ela participou de diversas coisas. Bom, só um apanhadozinho para dizer a Terezinha do nosso carinho, dizer que eu estou aqui hoje na casa que ela representou durante tanto tempo, dizer da minha alegria, e dizer que na época que ela estava encarnada, na década de 80, década de 90, eu estive aqui fazendo palestra e também participando de um seminário, né, que ela me convidou. Então, eu tenho, assim, uma grata recordação dela, da Deise também, que era a amiga dela e trabalhadora dessa casa. Se, salvo engano, eu fiquei hospedada na casa da Deise, viu, Schibeni? Se não me falha a memória, acho que era a Deise, né? Era uma pessoa super bacana também. Então, fica aqui a nossa singela homenagem. Espero que o Marco, não, acho que eu falei muito, mas é isso. Então, vamos dizer assim. Muito carinho pela Terezinha.